Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Pense nessa história. Em setembro de 2019, a equipe da Polícia Civil de São Paulo, comandada pelo delegado Fábio Lopes Pinheiro, vai até Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e consegue êxito na prisão de André do Rep, um dos chefes do PCC. Aí, dia 9/10 de 2020, sexta-feira agora passada, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, concede uma liminar em habeas corpus e ele sai pela porta da frente da penitenciária de Presidente Venceslau, em São Paulo, prometendo ir para casa no Guarujá, São Paulo. Isso foi certo ou foi errado? Nós não vamos te responder assim. Você vai comentar no final. Para isso, assista ao nosso vídeo até o final. Fala galera, aqui é o seu canal Del Padre Rocha Assessoria Jurídica. Estamos aí com vídeos de teologia, escola bíblica dominical, direito eclesiástico e alguns casos de direito que achamos importante e que levamos para a sua informação. Nós estamos aqui para comentar sobre o caso aí, de um traficante que foi liberado por um ministro do STF. Como é que foi? Como aconteceu? Como se iniciou essa história? Importante falar aqui, que foi o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo, juntamente com sua equipe, que em 2019, setembro de 2019, conduziram uma operação que levaram aí esse traficante André do Rep à prisão. Ele foi pego lá em Angra dos Reis e foi levado à prisão. E interessante também a frase que ele falou, porque realmente quando uma decisão dessa acontece, qualquer um fica chateado, né? Olha só, para nós foi um banho de água fria, porque o André ficou quase 6 anos foragido. Deu um trabalho muito grande para a Polícia Civil capturá-lo, disse o delegado, E outro detalhe aqui, para Lopes, sua recaptura será difícil. Ele é um indivíduo que tem um poder financeiro muito alto, somado à rede de contatos internacional. Mesmo a rede dentro do país vai dificultar em muito sua captura. É claro, o cara é um dos chefes do PCC. A soltura de André do Rep foi determinada sexta-feira passada, Sexta-feira, pelo ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. Causou uma polêmica enorme, tal. E assim, o próprio Marco Aurélio, entende que a decisão dele não foi errada, porque ele cumpriu a lei e não está arrependido de ter cumprido a lei, ok? Vamos aqui fazer alguns comentários então. Interessante é que apenas 8 horas depois de ser colocado em liberdade, o narcotraficante André Oliveira Macedo, o André Rep, teve a soltura cassada pelo ministro Luiz Fux. Luiz Fux é o presidente do STF. Então, na sexta-feira há essa liberação. Já no sábado, Luiz Fux vai e caça, mas André do Rep já tinha foragido, E ele falou que ia para a casa dele no Guarujá descansar, ok? Então ele deixou essa penitenciária lá em Presidente Venceslau, em São Paulo, E fugiu. Prometeu ir para casa no Guarujá, litoral de São Paulo. Porém, seu destino verdadeiro foi outro lugar. André do Rep chegou de carro até a cidade paranaense de Maringá. E segundo os investigadores da Polícia Civil que seguiram ele, que seguiram ele até lá, ele pegou um avião particular até o Paraguai. Então, segundo o consta, ele está no Paraguai, não está em Guarujá. As informações são de fontes do Ministério Público de São Paulo e de investigadores policiais que seguiram ele veladamente até a cidade natal do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Interessante, Ele foi até Maringá, a cidade natal do ex-ministro Sérgio Moro, e lá ele pegou um avião. Nossa, é muita informação pra gente, Mas vamos lá. André do Rep havia sido solto por determinação do STF, como falamos, Marco Aurélio, E depois Luiz Fux, como falamos, revogou essa soltura. Importante também frisar que a advogada responsável pelo pedido de soltura do líder do PCC, conhecido como André do Rep, é sócia do escritório de um ex-assessor do ministro do Marco Aurélio de Mello. Ana Luísa Gonçalves Rocha,
assinou o habeas corpus, né, que conseguiu a liberdade para o traficante. Ela e juntamente com o Baldo, são únicos sócios do escritório Baldo Barbosa Advogados, que fica em Brasília. É importante que vocês saibam, Barbosa trabalhou no gabinete do ministro até o dia 17 de fevereiro de 2020. E já em março, dia 9 de março de 2020, ele abriu um escritório lá em Brasília. Ok, aí o ministro Marco Aurélio, né, veio e se defendeu afirmando que o advogado Eduardo Barbosa não é amigo íntimo e não frequentou a casa dele, nem frequentava a casa dele. É importante saber isso, né? Então, dessa forma não havia impedimento. Outra coisa interessante que o ministro mencionou, e menciona sempre, o que eu observo nas decisões dele, foi que não julga pela capa do processo. Ou seja, não olha para ver se o réu é famoso ou não, se é rico ou se não é rico, ou se o caso é famoso ou não, mas que julga com imparcialidade, de acordo com a lei. Ok, as bases que o ministro Marco Aurélio usou para julgar, elas são baseadas no pacote anticrime, né? Então, o que o Marco Aurélio falou? Que ele estava preso desde o final de 2019 sem uma sentença condenatória definitiva, excedendo o limite de tempo previsto na legislação. Ou seja, nesse sentido, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que foi incluído um pacote anticrime, né, irmão? Né, queridos? Em dezembro de 2019, prevê a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Então, a cada 90 dias, a prisão preventiva tem que ser revista pelo magistrado que a decretou. E essa não foi. A do André, do Rep, não foi. Aí, então, dessa forma, né, caso contrário, tem que haver a liberação do preso. O caso será analisado dia 14 de outubro de 2020, numa quarta-feira, quando o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, vai levar o caso para análise do plenário. Vamos entender o caso? André do Rep teve duas condenações. A primeira de 15 anos, 6 meses, 20 dias de prisão em 2013, da qual recorreu em segunda instância e não há trânsito em julgado. Segunda, de 14 anos de reclusão. Contudo, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região atendeu a um pedido da defesa e a pena foi reduzida a 10 anos, 2 meses e 15 dias em regime fechado. O habeas corpus de Marco Aurélio foi aplicado nas duas condenações. Segundo o próprio ministro, o paciente está preso sem culpa formada desde 15 de dezembro de 2019, tendo sido custódia mantida em 25 de junho de 2020, no julgamento de apelação, uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizada nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. Advirtam-no da necessidade de permanecer em residência indicada ao juízo. Ele indicou a residência, mas vazou, né, irmãos? Ele já está no Paraguai. Atendendo aos chamados judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. Posteriormente, quando rechaçou a decisão de Marco Aurélio, Fux afirmou que a medida liminar viola a ordem pública para o fim de, ele disse o seguinte: para o fim de evitar grave lesão à ordem e à segurança pública, suspendo os efeitos da medida liminar proferida nos autos do HC 19.1836 até o julgamento do rights pelo órgão colegiado competente e determina a imediata prisão de André Oliveira Macedo, André do Rep. Aí foi determinado no sábado essa prisão, André sumiu. O que aconteceu? A Polícia Federal pediu a Interpol para incluir o nome dele no nome dos mais procurados do mundo, né? Tá lá no meio, e ele é o mais procurado também pela Polícia de São Paulo, um dos mais procurados pela Polícia de São Paulo. Interessante que até no Rio de Janeiro o governador tá lá com a força-tarefa procurando ele. Mal sabem eles que ele já saiu do país. Mas
Se gostou dessa reportagem, meus irmãos, se gostou dessa informação, se gostou aqui do que falamos, que esclarecemos para você, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, nos ajude aqui e acompanhe os nossos vídeos, né? Nossos vídeos sobre teologia, escola bíblica dominical, direito eclesiástico e direito geral. Um abraço, Deus abençoe a todos.